27 a 31. Romanos 3, 27 a 31. Diz a palavra do Senhor, verso 27. Onde está logo a vanglória? É excluída. Porque a lei, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém. Oremos ao Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, pedir por aquilo que o Senhor mesmo revela na tua palavra, que é justo. Primeiro, que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos. Nós não temos orientação de nós mesmos, Senhor. É ímpia a sugestão de que a nossa razão pode ser desenvolvida sozinha. Ou que nós podemos, Senhor Deus, ter conhecimento simplesmente de maneira empírica, de maneira em que as nossas relações elas vão construindo em nossa mente o conhecimento. Isso não é verdade, simplesmente assim. Mas o conhecimento precisa ser revelado. O conhecimento do Senhor precisa ser revelado, para que nós possamos te conhecer verdadeiramente. Então fala conosco, Senhor, por meio de doutrinas que para o homem são impossíveis, não apenas de serem compreendidas, mas principalmente de serem aceitas. Os teus servos que ouvem, e que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja, porque o que nós queremos é te ouvir segundo a tua vontade. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento do Senhor, para de maneira rica, profunda, clara, fiel, falar a este povo, e que eles ouçam não simplesmente a voz do homem, mas a palavra do Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. No Brasil, é muito comum, quando alguém quer demonstrar poder, autoridade ou intimidar uma outra autoridade que está ali pedindo, por exemplo, o seu documento, sua identificação, sua credencial, a resposta que se dá é: com quem você pensa que você está falando? Esse tipo de carteirada, né? Comum no Brasil. Com quem você pensa que você está falando? Quem você acha que você é? Quem você pensa que eu sou? Você acha que eu sou como você? O que está implícito nesse tipo de fala é: você acha que nós somos iguais? Você acha que você tem poder sobre mim para falar assim, para me pedir o documento, para dizer que eu tenho que parar, que eu tenho que seguir, que eu tenho que fazer isto ou aquilo? Quem você pensa que é? Você não sabe quem eu sou. Às vezes, isso não passa de blefe, é verdade. Mas em muitas ocasiões, a pessoa que fala assim, ela é talvez filha de um juiz, ela é filha de um desembargador, ela é filha de um político, de um prefeito, de um governador. E essas pessoas, elas acham que elas adquiriram uma condição diferente, né, diferenciada, acima da lei, porque o pai, o tio, a mãe tem um determinado cargo. Ou eles mesmos têm algum tipo de ofício na sociedade que lhes confere, segundo as suas pretensões, um direito superior aos demais. E aí eu digo: com quem você pensa que está falando? Se a outra autoridade for frágil, ela vai titubear e vai tentar entender ali quem é aquela pessoa. Ela pode ficar com medo. Porque, de fato, num país como o nosso, é difícil. Você tem autoridade, mas outra autoridade superior que deveria, até porque a sua autoridade foi delegada, deveria legitimar aquilo que você está fazendo. Muitas vezes ela vem desfazer. Então o sujeito que disse com quem você pensa que está falando faz uma ligação
E o superior vai lá e desfaz a tua autoridade. E dá glória àquele que não tinha glória naquele momento. Porque naquela instância, naquela situação, a autoridade devida deveria ter sido respeitada. Esta é a glória das coisas, cada um segundo a sua própria posição, servindo a sociedade. Quando eu digo com quem você pensa que você está falando, eu estou dizendo, eu não estou no mesmo patamar, eu sou superior, eu estou acima de você. Esse tipo de pensamento, ele pode ser muito bem explicado do ponto de vista espiritual também. Porque muitas vezes nós damos carteirada espiritual. Com quem você pensa que está falando? Eu tenho 20 anos de igreja. Eu me lembro de uma senhora que, ainda quando eu era seminarista, ela era presidente da SAF, né, da Sociedade Auxiliadora Feminina de uma igreja lá em Recife. Obviamente, eu não vou revelar o nome, mas história muito conturbada. O pastor tinha acabado de assumir a igreja, ele fez algumas reformulações, ele estava ali tentando colocar a igreja nos eixos, fazendo a igreja uma igreja mais confessional. E aquela igreja, basicamente, ela era pastoreada pela SAF. E o pastor fez algumas pequenas mudanças na SAF. E a presidente da SAF se levantou, foi falar com o pastor e disse: quem o senhor pensa que o senhor é? Eu estou aqui há 20 anos, 30 anos, não sei exatamente quanto tempo. Quem manda na igreja aqui, quem coloca e quem tira pastor é a SAF. Você imagina a situação do pastor. Se nessa hora ele se mostra frágil, se nesse momento ele titubeia ali diante daquela pressão, quem coloca e quem tira pastor é a SAF. Provavelmente elas têm o maior número de votos, elas têm força, elas têm influência. O pastor olhou para aquela situação, para aquela senhora e disse: vamos ver se realmente a SAF bota e tira, porque a partir de agora não tem mais SAF. Não existe mais SAF aqui na igreja. Mas vamos ver se a senhora agora tem força. Se a senhora chegar, a sua força é a carteirada de ser presidente da SAF. Pronto, não existe mais SAF. A partir de agora acabou. O pastor enfrentou uma luta, travou uma luta de anos. Uma igreja que tinha mais de 100 membros chegou a ficar com 30. Quando eu cheguei lá para ajudá-lo, ainda como seminarista, em alguns poucos meses que eu fiquei com ele, a igreja tinha melhorado um pouco, estava ali com algo em torno de 50, 60 pessoas. Mas um prédio grande, né, que vivia cheio, agora está vazio. Porque os egos da igreja, eles já não estavam mais tão inflados assim, eles não eram afagados como eram antes. Para você ter uma ideia, essa mesma igreja ela tinha uma apresentação de um saxofonista no meio do culto. Então tinha a senhora da SAF que achava que botava e tirava pastor, e tinha no meio do culto, subia um rapaz lá com sax e tocava, né, fazia um solo de sax no meio do culto. Os egos, né, o ego de um é inflado, o ego do outro é massageado. Aí você traz as crianças, elas se apresentam. Aí você tem agora o departamento dos homens se apresenta. Cada um se apresenta, cada um tem a sua oportunidade. Cada um vai tendo o seu ego inflado. E as pessoas passam a trabalhar na igreja e acham que estão de alguma forma, né, por conta daquilo ali, sendo indispensáveis para o reino de Deus. Se acham verdadeiramente pessoas que, por conta destas obras, questionáveis obras, têm algum mérito diante do Senhor. E não as têm. O apóstolo Paulo, diante de judeus e gentios, não diante de igrejas modernas como a nossa, mas com problemas muito semelhantes, ele vem tratando do orgulho, da soberba, dos egos inflados na igreja. Capítulo 1, ele aponta para os judeus, os gentios, e diz: vocês tiveram a oportunidade de conhecer a Deus pela revelação geral, mas desprezaram o Senhor, e por isso vão ser punidos. No capítulo 2, antes que os judeus pudessem achar que também não seriam colocados em uma situação difícil, ele diz: vocês são piores, porque vocês receberam revelação especial, vocês tiveram os profetas, o sacerdócio, o sistema sacrificial,
as profecias, as promessas, tudo foi dado a Israel e vocês negaram Cristo. E aí o capítulo 3, ele faz com que todos estes dois grupos sejam encerrados num só. A partir do verso 10, como vimos nas semanas passadas, ele dizer: não há quem faça o bem, não há um sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Todos quem? Judeus e gentios. Judeus e gentios. Ele está quebrando o ego das pessoas. Muito mais do que o pastor fez lá com a presidente da SAF. Muito mais. Ele está acabando com os egos inflados da igreja, olhando para os irmãos dizendo: vocês não têm nada do que se gloriar. Até chegar no ápice da sua fala, no verso 27, acompanhe. Ele diz: onde está logo a vanglória? Em outras versões, onde está a jactância, a soberba, o orgulho? Onde está? Onde está agora, né? Logo, agora, depois que eu descrevi quem vocês são, a situação que vocês se encontram e a natureza pela qual vocês nasceram em pecado, onde está a glória de vocês? Cadê a carteirada? Quem vocês pensam que eu sou? Não tem mais carteirada. Acabou. Não há mais do que se gloriar, porque judeus e gentios foram colocados todos na mesma situação. Então não importa se você tem 30 anos de crente, se você já leu 50, 60, 150 livros de teologia, ou se você desembarcou hoje na igreja, todos estão na mesma condição diante do Senhor. Não há do que se gloriar. Essa palavra, né, jactância, vanglória, é uma palavra que ela tem origem nos campos de batalha. Né? E ela não tem uma conotação só negativa, é bom saber disso também. Porque a jactância, ela muitas vezes era usada para o seguinte: é como um general de guerra, ele vai começar uma batalha, então ele faz uma pré-eleção ali com os seus soldados, com os seus homens, e o que ele vai dizer é o seguinte: ele vai dizer: os nossos inimigos estão do outro lado. Aí ele faz a análise, a estratégia toda de como é que vai ser a invasão, como é que vai ser o movimento do exército. Mas ele não vai dizer para o exército dele, ele não vai olhar para o exército dele e dizer assim: vejam, os nossos inimigos são mais fortes do que nós. Nós somos fraquinhos, mas a gente vai mesmo assim. Vamos lá, a gente vai tentar. Quem sabe nós vamos ganhar. Se alguém pensa em vencer uma guerra desse jeito, já entrou perdido. Se você tem um time e começa a falar, né, você é o treinador do time, você começa a falar com o time e diz: não, olha, o outro time é muito mais alto, é muito mais forte, é muito mais técnico, mas nós vamos tentar. Vamos ver o que é que vai dar. O teu time já entra desmotivado. Então a jactância é aquilo que o treinador vai tirar lá do fundo do coração, o encorajamento, a força de dentro de si, para enfrentar a batalha. Então, nesse sentido, é algo positivo. É o general de guerra que diz: a estratégia está aqui, o inimigo está posto, mas nós vamos vencê-lo. Eu confio no meu exército, eu confio nos meus homens, eu confio no meu time. Isso é o trabalho que deve ser feito, é a boa jactância do general de guerra, do treinador, né, do chefe de uma equipe, de uma empresa. Ele tem que chegar lá e amanhã, na segunda-feira, e tocar fogo no povo mesmo e dizer: vamos lá, vocês conseguem, eu acredito no meu time. Só que o problema é que você tem que ter fundamento para isso. O general de guerra, ele diz: olha, o fundamento é: nós temos uma boa estratégia, nós temos armas, nós temos força, nós temos coragem. O treinador diz: eu confio, meu time foi bem treinado, vocês são honrados, leais. O gerente da empresa chega amanhã e diz assim: eu confio que com estes meios que nós aqui já organizamos, nós vamos chegar lá, vamos bater a meta. É possível, eu confio em vocês. Tem fundamento, algum fundamento você busca em si, na sua equipe, no seu time. O problema é que esta jactância, este encorajamento, não
tem fundamento nenhum. É por isso que a corrigida fiel, ela traduz por vanglória. Porque a glória no nada. É a glória naquilo que é vão, naquilo que não tem substância, não tem fundamento. Então, como é que você vai encorajar alguém a se salvar sem ter fundamento na salvação nenhum em si próprio? Porque o apóstolo Paulo acabou de dizer, não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram. Então, com esta declaração, é impossível haver jactância, é impossível haver encorajamento na fé. É por isso que não há motivo, irmãos, para alguém acreditar na fé que vem da boca dos coachings da fé. Daqueles que dizem, não, vá lá, amanhã você vai sair de casa, você vai ser vitorioso, eu acredito em você, Deus acredita em você, Deus não desistiu de você. Não tem fundamento. Não há fundamento para esse tipo de encorajamento. Deus não acredita em você coisa nenhuma, vai acreditar em... Ora, Deus tem coisa melhor de acreditar do que em mim. Nem eu acredito em mim mesmo. Em termos de salvação, é óbvio que não. Como é que Deus vai acreditar em mim? Então, isto é a vanglória. Existe um encorajamento bom que o homem dá a si próprio e a uma equipe. Mas, em termos de fé, não tente se encorajar, porque você vai quebrar a cara. Se o homem tem que se gloriar, se algum homem poderia, o apóstolo Paulo mais do que qualquer um. Se você abrir comigo, carta aos Filipenses, capítulo 3. Por favor, Filipenses 3, a partir do verso 3. Diz assim, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Veja só, se alguém pudesse confiar na carne, se vangloriar, seria eu. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. É um debate que ele está entrando ali com a igreja dos Filipenses. Se alguém no vosso meio tem jactância, tem glória na carne, se acha, né, alguém poderoso na carne, então deixa eu contar a minha história aqui. Eu sou judeu de judeus. Se tem uma tribo que poderia ser mais privilegiada, era a tribo dele, a tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, irrepreensível contra os ritos da lei. Então, se alguém pode se gloriar na carne, o apóstolo Paulo podia. Ele diz, mas tudo isso eu peguei, tudo isso, e joguei na lata do lixo. Não dei carteirada em ninguém, joguei na lata do lixo. Por quê? Eu prefiro perder estas coisas para ganhar Cristo. Porque por meio destas coisas, eu jamais teria salvação em Cristo. Ou eu me glorio em mim mesmo, ou eu me glorio em Cristo. Se tem dúvida sobre isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Ainda palavras de Paulo. Verso 21 em diante. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação,
que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são e para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se alguém quer se gloriar em algo, glorie-se no Senhor. Então, Paulo, uma hora ele diz, se alguém pudesse gloriar na carne, eu poderia, mas eu reputei isso como perda para ganhar Cristo. Se alguém ainda insiste em ter glória, em ter algum tipo de jactância, em algum tipo de encorajamento, tenha, mas não em si próprio. Porque não tem fundamento. A tua jactância, o teu encorajamento, o fundamento da tua alegria para a batalha não pode estar em ti mesmo, mas em Cristo. Então, você quer ser encorajado? Não ouçam os coachings da fé. Não ouçam os pregadores de multidões que estão aí o tempo todo dizendo que você vai vencer, vai vencer. Ouça o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o fundamento da tua jactância. Voltando lá para Romanos 3, verso 27. Onde está logo a vanglória, a jactância? A resposta do apóstolo Paulo é excluída. Eu queria que vocês percebessem que Paulo ele vai fazer uma série de perguntas aqui. Primeiro, onde está a vanglória? Ele responde rapidamente, excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ele vai fazer essas perguntas. Essas perguntas aqui, em sequência, elas estão sendo rapidamente respondidas ainda no capítulo 3, mas não totalmente no capítulo 3. Quando nós chegarmos ao capítulo 4, os irmãos vão perceber que estas perguntas vão voltar, e elas vão voltar com mais força. Ou seja, a extensão da resposta no capítulo 4 para essas perguntas é muito maior. Então, ele vai usar versículos e versículos para explicar o que está sendo perguntado aqui. Mas muito já fica claro. A primeira pergunta é onde está a vanglória? Excluída. Não existe. Por quê? Porque não há fundamento nela. Nós acabamos de ver. O fundamento da glória é Cristo. O homem não pode ter fundamento na sua própria glória, porque não há glória. Ele está perdido nos seus delitos e pecados. A segunda pergunta é, por qual lei? Das obras? O que foi que tirou essa vanglória? Foi a lei das obras? Ele diz, não, mas pela lei da fé. Não foi pelas obras, foi pela lei da fé. Como é que pode ter uma lei na fé? Não é justamente porque nós não cumprimos a lei que nós precisamos de fé. Mas aqui ele está... Calvino ele gasta muito tempo aqui no comentário para explicar essa forma de entendermos lei da fé. Não é que é uma lei diferente. É exatamente a mesma lei. Só que a forma de eu me relacionar com essa lei é diferente. A lei de Deus, ela não muda, porque ela, como o próprio Deus, ela é imutável. Porém, a minha relação com a lei já não é a mesma de Adão, por exemplo. A relação de Adão com a lei, se ele era da seguinte maneira, se ele cumprir a lei, ele vive. Se ele descumprir, ele morre. Todo homem que vive em Adão vive ainda com esta relação da lei. É a lei que só serve para condená-lo, porque ele ainda está nos escombros do pacto das obras. O que é a lei da fé? Depois que eu creio, depois que eu sou salvo, eu não posso viver do jeito que eu quero. A lei permanece. Então, esta lei está de pé, só que ela não está de pé no mesmo sentido. Eu não busco a lei, eu não busco cumprir a lei como Adão, que buscava cumprir para se manter de pé, vivo. Eu já fui vivificado em Cristo. Ele cumpriu a lei no meu lugar. Então, em fé, eu busco seguir a lei de Deus. Ele cumpriu no meu lugar. Mas eu não posso viver de maneira desordenada. Qual a lei que vai governar a minha vida? A lei de Deus. Como é que ela se chama a partir de agora? Lei da fé. Foi esta lei da fé que substituiu as obras.
e acabou com a vanglória. Porque na lei da fé, não sou eu que guardo, foi Cristo que guardou no meu lugar. Logo, a vanglória é excluída. Percebe? Esta é a argumentação do apóstolo Paulo. Mas ele vai concluir tudo isso no verso 28, observe. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ele é justificado pela fé sem as obras da lei. Essa é a conclusão. O homem é justificado pela fé. A justiça de Cristo, como vimos na semana passada, é imputada a ele. E isto acontece por meio da fé. A fé é o meio, não é o fundamento. A obra de Cristo, acontecida há 2000 anos, encontra o pecador por meio da fé. Mas veja só, quando Lutero ele foi traduzir estes versículos, ele traduziu da seguinte maneira: concluímos, pois, que o homem é justificado somente pela fé. Somente pela fé, sem as obras da lei. E ele foi, de maneira assim, maldosa, atacado pelos papistas. Como é que você está dizendo que um homem é justificado somente pela fé? E a carta de Tiago, por exemplo? O que é que nós fazemos com a carta de Tiago? Veja como Lutero se defendeu. Se vocês, papistas, fazem tanto estardalhaço inútil acerca da palavra sola, somente, digam imediatamente, doutor Martinho Lutero, e terá assim: são eles os papistas doutores? Também eu sou. São eles eruditos? Também eu sou. São eles pregadores? Também eu sou. São eles teólogos? Também eu sou. Portanto, a palavra somente permanecerá em meu Novo Testamento. E ainda que todos os asnos papais fiquem furiosos, não a tirarão dali. Deu uma carteirada, né? Mas deu porque podia. Porque eu não posso dar carteirada na fé a respeito da salvação, porque aí é vanglória. Mas quando eles disseram, você não tem o direito de dizer que a justificação é pela fé somente, quando na verdade é isso que o texto fala, aí ele diz, mas peraí, agora o argumento é outro. Vocês são teólogos, eu sou também. Vocês são pregadores, eu sou também. Vocês são doutores, eu sou também. Vocês são eruditos, eu sou também. Então, na minha Bíblia, ninguém mexe. O Novo Testamento vai ficar do jeito que está. O homem é justificado pela fé somente, não pelas obras. E é óbvio que ele não está aqui deixando de reconhecer as obras, mas não como fundamento da justificação, mas como fruto delas. Veja, quando você olha para uma árvore, né, os frutos da árvore é aquilo que brota dela. Como é que você sabe que uma árvore está viva? Ela tem folhas verdes e frutos. Então os frutos não são a árvore, os frutos é aquilo que demonstra que a árvore está viva. A obra não é o fundamento, não é a raiz da árvore, mas a obra ela demonstra que a árvore está viva. Você passa por uma macieira e não vê frutos, você diz, será que está morta? Folha, né? Aqui na porta da igreja tem tem duas plantas, 2 pinheirinhos. A gente sempre cuidou muito bem deles, mas de uma hora para outra pegou um fungo aí, não teve jeito. Já fizemos de tudo, vamos ter que trocar. De um lado está melhor. A folhinha está verde ainda. Talvez desse jeito ainda. Mas o outro não tem mais jeito. Como é que eu sei? Eu fiz investigação na raiz da planta? Não. Eu olho para as pontas, eu olho para... Não há mais vida. Então, se não há mais vida, tem que ser trocado. Se não há o fruto, se não há obra, é porque também na raiz não há vida. Como é que eu sei que alguém foi justificado pela fé somente? Eu olho suas obras. Mas eu não olho suas obras como fundamento da fé, mas como fruto da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora, ouçamos o que é que João Calvino fala, né, no debate entre Paulo e Tiago, se é que há algum debate nesse sentido. Calvino diz assim, quando Tiago afirma que o homem não é justificado só pela fé, mas também pelas obras,
Isso de alguma forma contradiz o conceito precedente. A melhor forma de conciliar os dois conceitos é levando em conta a natureza do argumento utilizado por Tiago. A questão consiste não em como o homem pode obter a justiça para si mesmo na presença de Deus, e sim como pode provar aos seus iguais que ele está justificado. Tiago está refutando os hipócritas que faziam um fútil estardalhaço para provar que tinham fé. Portanto, é uma grosseira falta de lógica não admitir que o termo justificar é tomado por Tiago em sentido distinto de Paulo, visto que ambos tratam de temas também distintos. O termo fé está também sujeito a vários significados, e tal ambiguidade deve ser levada em conta para o correto juízo sobre a questão. Tiago, como podemos averiguar à luz do contexto, não pretendia dizer nada mais, nada menos que o homem não deve ser tido por justo por meio de uma fé fictícia ou morta, a menos que ele prove a sua justiça por meio de atos. O que eu acabei de falar. Não tem contradição, porque cada um usa o termo com um propósito. Aqui o propósito de Paulo é delimitar. Não há por que um homem ter vanglória, jactância. Não tem de onde você ter fundamento para a sua salvação. Porque o homem só é justificado pela fé e não pelas obras. Já o ponto de Tiago é outro. É mostrar que muitos homens que se diziam religiosos, mas não tinham fruto, não podiam de maneira nenhuma fundamentar a fé sem os frutos, percebe? Então, a fé que não tem obras é morta. Porque onde eu percebo a vida da fé é nas obras. Tal qual a árvore. Quando eu olho e vejo os frutos, eu vejo, esta árvore está viva. Quando eu vejo os frutos do crente, eu vejo, este crente está vivo na fé. Então são propósitos distintos. Um está focado na justificação para que não haja glória do homem. E o outro está focado para que esta fé não seja uma fé morta, mas viva e demonstre isso por meio dos seus frutos. Ambos falam de uma verdade completa. Eu não posso me salvar sozinho. Não tenho como guardar a lei. Cristo guarda em meu lugar. Quando Ele guarda, eu preciso buscar guardar. Não para minha salvação, porque eu já fui salvo, mas para agradecer ao Senhor e honrar o seu nome. Verso 29 diz assim: é porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. É porventura somente dos judeus? Não, também dos gentios. Como é que ele vai provar isso? Veja, verso 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Você percebe que existe um modo específico pelo qual ele está usando aqui a palavra fé, um significado. Ele está mostrando a fé é o meio pelo qual judeus e gentios vão ser salvos. E sem ela não há possibilidade de salvação. Aí como é que ele vai apresentar, como é que ele vai ilustrar isso para os seus interlocutores? Então pense só, você falou no capítulo 1 para os de fora, né? Para os gentios. No capítulo 2 você fala para os judeus. Depois você encerra todo mundo numa situação só. E agora? Os judeus, eles tinham um sinal e selo da aliança que era a circuncisão. Então Deus deu a circuncisão para nada? Ele diz, não. Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão. A circuncisão é o sinal da aliança, mas não é a aliança em si. O que é que justifica aquele sinal? A fé. Ora, como é que Abraão circuncidou os seus filhos? No capítulo 15 de Gênesis ele creu, no capítulo 17 ele circuncidou. Então como é que foi a circuncisão de Abraão e dos seus filhos? Pela fé. Então como é que Deus salva os judeus? Ele, pela fé, justifica a circuncisão. Não é a circuncisão em si que justifica o homem, é Deus que justifica o homem por meio da fé. E isso demonstrado na circuncisão. Os homens do Antigo Testamento, eles olhavam para aquele sinal e selo da aliança e criam na esperança daquele que derramaria o sangue. Então, quando eles derramavam o sangue do prepúcio dos seus filhos, era aguardando Cristo.
pelo que eles foram justificados? Pela fé na circuncisão. Mas nós, os gentios, e por meio da fé, a incircuncisão. Então a gente já não vai precisar mais circuncidar os nossos filhos. Porque é por meio da fé na incircuncisão. Eu não preciso ter o sinal do Antigo Testamento. Jesus acabou de dizer o seguinte: a salvação do Antigo e do Novo Testamento para judeus e gentios é exatamente a mesma. Antes, ele justificava pela fé na circuncisão. Hoje, ele justifica pela fé a incircuncisão. E ele conclui da seguinte maneira, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, isso aqui está anulando a lei pela fé? Quer dizer que já não há mais lei por conta da fé? Ele diz, não, de maneira nenhuma. Antes, nós estamos verdadeiramente estabelecendo a lei aqui, pela fé. E aí, Calvino, mais uma vez, comentando o texto, ele vai até o mais profundo da explicação, para revelar que lei é essa que ele está tratando aqui. E ele diz o seguinte, não apenas a lei moral, mas também a lei civil e a lei cerimonial. Espera aí. Então você está dizendo que Calvino afirma que a lei moral, civil e cerimonial, elas continuam de pé, no sentido sim. Não para aplicação no povo, mas as leis são eternas. Elas perderam a função, diz Calvino. Perdeu-se a função da lei cerimonial. Porque para que eu vou matar um animal se o Cordeiro de Deus foi morto? Ora, mas se até a linguagem é a mesma, o Cordeiro foi morto, é porque existe algo da lei cerimonial que está de pé, só que em Cristo, não mais no Cordeiro. Então nem a lei cerimonial foi completamente desfeita. Ela foi desfeita nesta administração. Não faz mais sentido matar animal. Mas ela foi cumprida em Cristo. Então nele ela está de pé. Foi abolida para que a igreja não fique novamente sacrificando animais. Mas ela se cumpriu nele. E a lei civil? Ora, a lei de Deus, a lei civil de Israel, não é uma lei que todos os povos deveriam seguir? Os princípios não são exatamente os mesmos? Ora, claro que são. Porque emanam dos 10 mandamentos. Então não faz sentido todas as leis de Israel. Por exemplo, o ano do jubileu. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Mas a expressão da lei ali não continua a misericórdia? O apagar a dívida? O dispensar a dívida? Não permanece? É claro que permanece. Foi cumprido em Cristo, mas permanece. Agora existe uma lei, a lei moral que governa todas essas duas, que é a que fica mais clara. Os 10 mandamentos. Agora, só que nesta relação que nós aprendemos hoje, não para que eu seja salvo, não para que eu busque aplicá-lo na minha vida e então possa me gloriar. Porque para isso a lei não serve. Não serve para vanglória. Achando em Cristo a justificação, ele aponta para a lei e diz, volta lá e cumpre. Eu te habilitei a fazer o que eu mandei. Todas as vezes que você é justificado pela fé, cumpre aquilo que a lei de Deus manda em Cristo, você tem que olhar para trás e dizer, foi Cristo que cumpriu no meu lugar. Para que não haja jactância. Todas as vezes que Deus mandar-nos cumprir a lei e nós não cumprirmos, aí a gente aponta para nós mesmos e diz, aqui fui eu. Quando eu acerto, foi ele. Quando eu erro, fui eu. Para que não haja vanglória. Ninguém pode chegar diante do outro, nem muito menos diante de Cristo e dizer, quem você pensa que eu sou?
nós deveríamos ter na nossa mente muito claro: eu sei quem eu sou. Aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Um pecador miserável. Mas a Bíblia diz também que se pela fé Cristo me justificar, eu estou declarado justo. E apesar de não ter glória em mim mesmo, há glória em Cristo. Eu vou me gloriar nisso. Então, a partir de amanhã, eu não sei se você é filho de judeu, filho de juiz, filho de deputado, de senador, não me importa de quem você é filho, ou qual é o ofício que você tem na sociedade. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Esta posição ninguém te tira. Se tem alguma coisa para você se gloriar, glorie-se nisso. Você está em Cristo. Agora, não para humilhar o outro. Não para apontar para o outro. Porque todas as vezes que você disser, eu estou em Cristo, está nesses termos. Não por mim mesmo, mas porque Ele me salvou. Pela fé que nem eu mesmo tinha. Não há do que se gloriar. Não há carteirada a ser dada. Mas somente gloriar-se em Cristo e na sua cruz. Se pensarmos assim, irmãos, se agirmos assim, nós seremos mais pacientes uns com os outros. Seremos mais prudentes no falar, no julgar. Teremos mais certezas a respeito da nossa fé, que dependem somente do Senhor e não de nós mesmos. Seremos humilhados, é verdade, mas ao final, exaltados com Cristo. E é isso que importa. Quem nós somos? Justificados em Cristo, por meio da fé. Amém. Oremos ao Senhor. É isso que somos, ó Deus. Pecadores justificados por meio da fé que graciosamente o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Porque hoje, se havia alguma glória que um de nós pudesse levantar e dizer, nisto aqui eu me glorio, o Senhor acaba de excluir da nossa vida. Não há judeu, não há gentil, não há brasileiro, não há mais velho nem mais novo, nem mais pobre nem mais rico, que possa se gloriar em si próprio. Todos estão encerrados na mesma situação. Mas graças ao Senhor, nos enviou o teu Filho, e por meio dele nós somos justificados pela fé que o Senhor mesmo nos deu. Ó Deus, nos ajuda a termos a exata expressão daquilo que somos, pecadores justificados em Cristo. Amém.